notícias, entrevistas, debates. A sua opinião aqui tem espaço. Um programa aberto para ouvir todos os lados da informação. Sampaio Cast, um encontro com a diversidade e a boa comunicação. De segunda a sexta, às 11 da manhã, aqui na TV Sampaio. Comemorar os 200 anos da independência, a TV Sampaio coloca no ar em Maceió o sinal da mais nova rede de TV brasileira, Guia TV Brasil, canal 4.1. A informação, o entretenimento, o dia a dia desse povo serão mostrados de forma que o Brasil conheça muito mais as belezas dessa terra. Cada lugar, cada gesto, nosso folclore, tudo que somos e o que fazemos será destacado aqui. TV Sampaio, uma afiliada do Guia TV Brasil. Parabéns, Maceió! Juntos construiremos uma nova TV brasileira. Tu é novinho, rapaz. Finalizando a semana, né, Cássio? Estamos finalizando a semana com muitas notícias, muitas entrevistas, muita coisa boa. A gente fica muito feliz. Mandar um abraço a todos os amigos da Paraíba, a todos os amigos aqui de Alagoas, né, do Brasil, que estão acompanhando a gente aqui no Sampaio Cast. As matérias que a gente tem trazido para cá são matérias que estão sendo solucionadas também. E as entrevistas são entrevistas que vêm trazer conhecimento, conteúdo. E hoje a gente trouxe duas pessoas muito especiais. A gente vai falar sobre um assunto muito importante que poucas pessoas conhecem, né? Hoje está aqui com a gente a Joelma Nunes, psicóloga. Obrigado, Joelma, por sua presença. Eu que agradeço. Ana Luísa Marcolino, jornalista, escritora também. Obrigada. Eu bati um papo com a gente. Joelma, me fala o seguinte, o que é codependência? Codependência é algo que ainda é um mistério, né, para muitas pessoas, apesar de não ser tão recente, né, porque na década de 70 já se falou muito em codependência. Só que a codependência, ela sempre foi vista só relacionada à dependência química, ao contexto dos familiares de usuários de drogas. E hoje, com os estudos, né, Ana Luísa, a gente pode ver que a codependência é muito maior. Né? Ela é uma coisa que você carrega desde a infância, é uma forma de se relacionar destrutiva. Eu poderia dizer que a codependência é isso, onde você passa a viver a vida do outro, né? E não vive a sua, onde você anula as suas vontades, seus desejos, né? Para viver a vida do outro. Então, acaba sendo muito prejudicial, como eu disse, não só no relacionamento íntimo, mas relacionamento família, trabalho. Né? Existem profissões que têm muita codependência, né? Tem alguns artigos que mostram, por exemplo, a enfermagem. A enfermagem é uma profissão que exige muito cuidado, né? E existe um alto índice de codependentes. Né? Sobre esse cuidado, essa atenção com o outro, já
Já se torna É codependência. um cuidado excessivo, né? Porque o cuidado ele tem que ser uma troca. E quando você passa a cuidar só do outro e não recebe também esse cuidado, aí é hora da gente dar uma olhadinha, né, Ana? Tem coisa errada aí. É verdade, porque eu tento traçar um novo perfil para a codependência de explicação. Eu trato muito sobre prisão afetiva, para que a mulher possa entender onde ela está presa. Às vezes, a família não sabe, mas tem um membro que tem um relacionamento abusivo com seu parceiro ou sua parceira, e essa pessoa não tem forças para sair. É como se fosse realmente uma prisão. Mas a prisão, ela não é construída pelo outro, ela é construída pela própria pessoa codependente. Porque o codependente nada mais é do que um dependente de pessoas. Isso. O dependente químico depende da química, não é? E o codependente depende de pessoas. Então, o relacionamento é um cuidado excessivo que os codependentes, ou homens ou mulheres, têm para tratar com as pessoas. Então, eles esquecem as suas prioridades em detrimento das necessidades do outro. Mas sem nenhum prazer, sem nada. Ele vive mas eu acho que no fundo eu já me vi como codependente, porque escrevi um livro sobre isso, e durante a fase eu me percebi uma codependente. A gente não percebe, mas a gente fica doente, porque a gente quer salvar aquela pessoa que a gente ama. Pode ser seu irmão, seu pai, pode ser um dependente químico, ele pode ter outro tipo de dependência, porque geralmente o codependente é dependente de uma pessoa problemática. Então, aí você dedica a sua vida para atender as prioridades e necessidades dessa pessoa. E vai se esquecendo. Você perde autoestima, amor próprio, interesse pelas coisas que você tanto amava antes. Você se esvazia, você vira um buraco negro. E isso é muito ruim. Então, assim, a pessoa quando está num relacionamento, às vezes não dá certo, sabe que aquela pessoa não tem condição de dar certo, ou de amar mais, ou de fazer as coisas corretas. Insiste naquela pessoa. Não, um dia ela vai melhorar, um dia... Isso é bem típico. É típico e não melhora nunca. Eu quero dizer para cada mulher que está nos assistindo, cada lagoana, cada pernambucana, cada baiano que estiver por aí assistindo a gente, cada brasileiro e brasileira, que se você se sente dessa forma, num relacionamento abusivo, se entregando a migalhas de amor de alguém, saia dessa, porque é uma doença emocional que tem traços psicológicos seríssimos. A nossa psicóloga, Joelma Nunes, ela faz parte do projeto junto comigo, é um projeto Libertar, que a gente trouxe justamente para que a gente possa trazer essas mulheres que precisam de ajuda, não é, para serem informadas e orientadas. Então, como eu me dedico a isso hoje, eu tenho essa parceria com Joelma, porque quando a minha abordagem, quando a minha conversa com essas pessoas, quando o evento que eu vou produzir, ele não é suficiente para resolver, né, determinado quadro que está mais excessivo, mais forte, então aí é direcionado o atendimento de Joelma. Porque ela é a psicóloga. Agora, eu sou jornalista metida. É a escritora metida nessa área. E, assim, eu me sinto... Tem alguém que expor, eu me sinto como propriedade disso, porque, né? Eu fui me identificando, me percebendo como codependente, e eu achei um absurdo aquilo. Eu falei, poxa, eu sou codependente do meu irmão, eu quero salvar meu irmão, entendeu? E aquilo, hoje, eu vejo meus filhos já com outro olhar, já quero, às vezes, ser um pouco codependente, mas eu já me puxo, né? Você achou a chave da prisão. Achei a chave, muito bem, porque quando você se percebe e você começa a se ver nisso, você diz assim, não, eu sou quem estou precisando de ajuda. Eu estou escrevendo um livro, né, para as famílias dos dependentes químicos, mas eu estou precisando de ajuda para a minha codependência. E naquela época foi muito bom, porque tudo que eu pesquisava vinha de encontro. Aí eu levava o livro para a Joelma e o Della Justina balizarem, porque eu não sou psicóloga, mas eu precisava da opinião deles, tanto que dentro do livro consta, né, muitas informações levantadas, que eu levantei com eles,
eles, e também eu saí assim, levantando, onde tinha grupo de mútua ajuda, entrevistando pessoas, levantando relatos, e a gente descobre que existe uma linguagem codependente. E isso é incrível, quando você encontra uma pessoa que porque acabou o namoro, acabou o casamento, aí fala assim, você acabou com minha vida. Isso é uma linguagem codependente, porque você sente que a pessoa destruiu você. O codependente, ele acha que o outro é quem destrói ele. Ele é quem destrói o dependente químico. Tanto para o masculino e feminino, tanto o homem como a mulher, como a criança, também se torna codependente. É o mesmo mecanismo. O codependente não sabe dizer não. É terrível e não gosta de ouvir não. Então você encontra aí nos feminicídios, eu acho que tem, né, Joelma? Há todo um perfil de pessoas codependentes. Né? Ainda está havendo muito. Existe uma retroalimentação também nessa questão do codependente, que aí é aquilo que você perguntou, ele se alimenta, a minha doença se alimenta da doença do outro. Né? Por isso que a gente diz, como é que fulano está vendo que não vai dar certo, está ali preso naquele relacionamento e não toma uma atitude? Né? Ela está alimentando a doença dela. Claro, inconscientemente, como a Ana falou, a aceitação de estar doente é algo muito difícil. Né? Primeiro porque o codependente, eu sempre digo que o sobrenome dele é controle. É verdade. Você acha que tem um controle de tudo, né? Eu vou fazer tudo, se eu fizer exatamente assim, eu vou ter esse resultado. Aí você vê que você não tem resultado nenhum, o resultado é muito diferente daquilo que se espera, né? Então, assim, é algo que destrói. Até você se aceitar, entender o que está acontecendo, aceitar essa ajuda, isso que a Ana passou, não, será que eu sou? Eu também vivi. Quando chegaram para mim e disseram que eu era codependente, eu disse, que besteira isso. Claro que não. Eu tenho tudo sob controle. E você pode estar prejudicando a outra pessoa. Eu vejo, quando fazia matérias em outro programa, fazia matérias policiais. Aí você via que a mulher denunciava o marido, um agressor, e depois tirava a denúncia. Codependência. Isso é refém mesmo, né? Refém. Refém afetiva. Refém afetiva. Aí pode causar alguma coisa. Por isso que a gente trata sobre prisão afetiva. Tem acontecido muito. É uma incidência que você não tem ideia. Porque também eu, como jornalista, né, e observadora dessa nossa sociedade, nós temos uma comunicação muito codependente e nós temos uma cultura muito codependente. Se você ouvir as músicas que chamam, como é, de sofrência, você vai ver que a música, ela é codependente. Então, tem música que fala, eu vou beber até morrer se você não voltar para mim. E o cara tá ali bebendo de verdade e ouvindo aquela música. Se fosse um vinil, como antigamente, ele já estava furado. Né? Então, a gente tem muito filme codependente. Eu assisti aquele filme, O Golpista do Tinder. Quanta codependência tem naquele filme? Foi interessante você falar. As redes sociais hoje têm trazido uma dependência grande, virtual e presencial também. Sim. E a nossa pandemia também trouxe muito mais índice de codependência, porque a gente ficou preso em casa. A gente ficou preso, a gente acostumada a ter, né, uma afetividade maior, demonstrar carinho com as pessoas. Nós ficamos presos ali, convivendo só com a família. Ali aumentou o número de feminicídio, aumentou a violência muito, números de estupros entre familiares também. Então, a gente sabe que essa fase da pandemia, ela foi assim, ela trouxe coisas novas para você, que foi você talvez entrar em transição de carreira, conhecer outras áreas, né, profissionais, ter novos conhecimentos, mas também trouxe assim algumas doenças não que sejam novas, né, que, como ela falou, a codependência já é um pouquinho, né, lá nas décadas de 70, 80, é que a codependência surgiu, mas ela já tinha também uma explicação anterior a isso, né? As pessoas que estudam e que trouxeram isso, os estudiosos falam muito. É muito interessante observar que realmente a pandemia fez com que doenças como a codependência, elas se acentuassem, né, nos relacionamentos, nas pessoas que tinham também outras doenças, né, afins, também foram afetadas muito mais.
Eu acho que Pegou um gerou, gatilho, né? foi Um uma gatilho pra loucura, foi uma loucura. O que eu percebo é que a pandemia, ela intensificou os sentimentos da gente, né? A afetividade, ficou tudo muito intenso. Se você já tinha raiva, ficou mais intenso. Se estava com a tristeza, ficou mais intensa. Depressão, muita depressão. Então, assim, essa intensidade, para quem já era codependente, para quem já tinha um relacionamento mais difícil... Já existia, né? Só já despertou existia. O monstrinho estava ali, né? Ele só aumentou o tamanho. Então, assim, com essa intensidade toda, é por isso que a gente viu tantas dificuldades de relacionamento. As pessoas nunca conviveram tanto. Eu escutei casais que diziam... Eu já era casada há alguns anos e não conviviam entre si. Começaram a descobrir coisas que antes não sabiam. Muita gente por essa convivência. Muita gente separou e muita gente casou também. Muita gente casou. Ou uns deixaram de ser codependentes. Veja a intensidade. Não quer dizer que casamento é codependência. Não, né, gente? Mas assim, eu acho que dificilmente alguém saiu ileso dessa pandemia, né? Verdade, porque foi muita intensidade. A gente viveu muita coisa que a gente não estava preparado. Entrou em contato à força, porque antes você foge do seu sentimento. E dos seus problemas diários também. As famílias que tinham sempre muito problema de relacionamento, sempre estavam ali, né? No escapismo. Vou trabalhar, vou cumprir com tal agenda, aí volto para casa só para dormir no outro dia. A gente vê aquela pessoa, mas aí já vai um para cada lado. E isso é mais fácil de levar a vida, como diz o outro. Agora, numa pandemia, que você está dentro da casa... onde os problemas que estão ali se ser resolvido lá dentro. Por isso que houve também muita onda de estupro, né? E feminicídio também. Porque o alcoolismo, por exemplo, a pessoa que bebe muito, geralmente essa pessoa está trabalhando, não ficou presa na pandemia, então tem o final de semana, porque o pessoal acha que alcoolismo é só se beber todo dia, mas quem bebe todo final de semana também está no alcoolismo, né? A gente sabe disso, mas aí as pessoas não querem aceitar, né, esse procedimento, tudo bem. Só que o cara que está em casa todo dia bebendo e chega um ponto do nível do álcool dele que deixa ele doido, o que é que ele vai fazer? Às vezes é violento, às vezes ele diz o que não deveria, machuca a família, às vezes bate na mulher. Entende? E os filhos vêm. Quer dizer, esses problemas, eles foram muito mais afetados na pandemia do que antes. Ficou tudo mais evidente, né? Assim, Já existia. Né? Mas hoje, depois da pandemia, ficou mais exposto, as pessoas se despertaram mais. E as pessoas estão mais doentes. Você sente isso no trânsito, né? A gente sente assim, né, Joelma? Você vai dirigindo no trânsito, alguém quer passar logo, ou se você demorar a estacionar, alguém já está gritando. É muito louco isso. E a gente sabe que toda a vida existiu isso, mas agora as pessoas elas não querem suportar mais nada de ninguém, né? Estão intolerantes ao extremo. E isso a gente observa que é nesse tempo agora que a coisa aumentou, entendeu? Isso seria uma pandemia. Uma pandemia sim, porque as pessoas querem que você pense como elas. Ninguém aceita mais a sua opinião. E pensar, se posicionar, virou algo ruim diante de determinadas pessoas. A gente está vivendo uma tensão social. Você não pode dizer mais assim, o seu posicionamento nisso ou naquilo. Agora é época de eleição, você não pode estar dizendo, eu voto assim, eu voto assado, pode ter briga. Eu mesmo, assim, eu tenho o meu posicionamento, aqui eu não exponho, mas assim, eu já não quero discutir com ninguém. Cada um veja o seu lado. Eu tomei Minhas redes sociais não são para isso. Não. Quem quiser, faça outras coisas. Então, assim... Eu acho que é melhor, porque é uma forma de você viver bem, né? Quando você se expõe, aí as pessoas sabem mais o seu posicionamento. E muitas vezes, na rede social, aí vem uma pessoa que você não sabe nem quem é, super indesejável ali, tirando, sei lá, querendo conversar, dizer que você não pode pensar assim ou pensar assado. As pessoas se intrometem nisso. Meu Deus, não, deixa pra lá. Vamos pular, né? Tem uma amiga minha que ela tomou posição partidária e ela briga com todo mundo. Eu disse, calma, vamos perder tempo com isso. Quem vai brigar por você? Exatamente. Famílias, né? A gente vê as famílias brigando entre si e no final quem é que vai ficar?
Então, vamos ver. Codependência não é só pela pessoa, também pode ser por um assunto. Sim, pode ser. Por uma bandeira. Pode ser qualquer coisa. Você pode Trabalho. ser codependente, também. Eu acho assim, ela falou sobre a enfermagem, né, que dá muito atendimento. O psicólogo também. Ele se apega. Porque a gente se apega às pessoas. É a arte, aquelas né? profissões que tem, diria assim, a arte do cuidar. Né? E no cuidar você tem que ter um limite confortável, né? Para você não invadir o limite do outro, nem o outro invadir o seu. O médico, não absorver, né? Já sabe até perceber que o médico também não fica muito codependente de paciente. Acho que enfermeiro o tudo médico bem. ele consegue ter mais um afastamento, né? Ali a psicologia, eu acho que ela se envolve mais. Mas eu acho que o médico também tem uma hora que ele não consegue. Se ele for codependente. É por sobrevivência, gente. Porque qualquer profissional, se você for um profissional codependente, você nem vai ajudar o outro e ainda vai adoecer. Tem muito profissional que é assim também, hoje eu vejo. Né? Na minha área, por exemplo, já tive situações de lidar com isso. O pessoal, há um tempo atrás, era uma compaixão, era empatia. Hoje pode se tornar uma doença. Com certeza. Sim, tudo em excesso, acho que... Até a relação mãe e filho, né? Tem mãe que tem pai que tem um ciúme exagerado da filha, tem mãe que... Tem mãe que é cega e surda. Por isso que quando o filho às vezes entra na droga, a mãe é a última a saber, porque ela não vê defeito naquele filho, né? Ela não sente, mas ele aí, vai chegando tarde em casa, vai bebendo, porque geralmente eles começam a mascarar a droga com o álcool, né? O álcool também é droga, é uma droga lícita, mas é droga. Mas aí eles mas é mais aceito o álcool, né? E aí eles mascaram, tomam a droga que eles têm que usar e depois álcool em cima, porque aí chega tarde, o pai também bebe, a mãe também bebe, final de semana, então tá tudo normal. É interessante você falando, então assim, a dependência química, ou até o jovem, não é 100% ele. O convívio, por exemplo, você falou da mãe, né? Pode ser pai, pode ser irmão, pode ser amigo. E se fechar os olhos, ou aceitar algumas coisas, isso às vezes pode até ele despertar. É uma construção, né, Gigi? Assim, é uma construção. Você, claro, tem uma parte genética ali, o seu corpo, a fisiologia já pede, tanto é que se você colocar 10 pessoas para experimentarem determinada droga, não quer dizer que as 10 vão desenvolver dependência, mas aquela que tiver ali à disposição, que já tiver um ambiente também favorável, vai desenvolver. Essa vai. Né? Por isso que a gente sempre diz, a melhor coisa é a prevenção. Né? Eu fui fumante durante muito tempo, mas eu tenho uma amiga que a gente saía muito juntas. Era incrível aquilo, porque eu fumava, comprava meu cigarro e tal. A gente saía no final de semana, ela fumava. Fumava meu cigarro inteiro, todo o cigarro ela fumava. Depois daquele dia, ela não fumava mais. E eu continuava fumando, por quê? Porque eu era viciada em cigarros. Né? Eu já tenho 10 anos que parei de fumar, graças a Deus. Mas é assim, existe uma pessoa que é predisposta, que não pode provar. Por isso que é perigoso, né, o jovem que é mais afoito e quer provar tudo. Porque numa determinada droga ele pode ficar. Exatamente. Porque ele não vai saber nunca se ele é predisposto àquilo. Eu acho que deveria já haver um teste, qualquer coisa assim. Prevenção, né? Tem como prevenir? Prevenção. Tem como prevenir? Hoje o trabalho que a gente pode fazer é um trabalho de formiguinha, de prevenção, é informar, né? Informação de qualidade, porque assim a gente vive também um tempo que tem muita informação, que é desinformação, na verdade, né? Mas informação de qualidade, buscar, tem fontes de ajuda, tem programas. Tem programa, é isso que eu ia comentar. Tem programas que podem Tem aquele programa que a gente tem trabalhado, a Joelma desenvolveu ela e o Danilo, o Educa, né? Então, assim, os professores têm como identificar. Isso. É uma das propostas do programa. É muito bom. Poder levar essa prevenção. Eu acho que esses programas vêm muito para ajudar a nossa sociedade. Porque falta muito educação sobre drogas na nossa sociedade. Da mesma forma que falta muita educação emocional.
Vou dar um exemplo que aconteceu, a gente apresentando para algumas escolas. Escolas públicas o pessoal já se preocupa muito. Mas sabia, quando ia apresentar o projeto para a escola privada, o pessoal tinha medo, ou não queria falar sobre isso. Não vou falar sobre isso, sabe, com receio de saberem que tem um programa para trabalhar prevenção. Eu não vou atestar que na minha escola tem problema com droga, né? Então, assim, eu fiquei assim... É porque para eles é ruim, né? Que eles entendem talvez isso. Que na escola pública não. Que vai identificar, né? Vai identificar ali inúmeros problemas. Porque toda escola tem problema com droga, né? Sim. Então, uma codependência do negócio, né? Então, e quando eu falava sobre essa questão do programa, é muito bom. A gente tem um programa de educação afetiva, que é o PEA. Esse programa foi construído para levar para as mulheres codependentes a orientação de como elas se perceberem, se observarem, se identificarem e se tratarem. Por quê? Porque a gente sabe que a codependência ela tem um nível muito grande de ocorrência nas mulheres. É uma incidência grandiosa, sabe? E as mulheres, assim, hoje estão mais, né? Historicamente, né? Porque me perguntam assim, eu fiz uma live anteontem, eu acho. Aí a pessoa que me convidou falou, põe o tema aí eu falei, por que mulheres inteligentes continuam codependentes? Aí uma interrogação. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter um diploma, ser formado lá em Harvard, ser catedrático, mas emocionalmente você pode ser muito infantil. Entende? Você pode ter diplomas de todo lugar, certificado. Eu já fui em eventos que a parede estava repleta. Eu passei 1 hora olhando só diploma e certificado. E aquela pessoa não tem um pingo de educação emocional. Ela é desmontada no momento que você disser qualquer palavra que ela não goste ou que faça parte da codependência dela, ela se desmonta. Ela quer brigar. E essa educação emocional é tão importante que na codependência a gente vive uma coisa chamada intoxicação emocional. Né? Sim. São 4 sentimentos que ficam permeando ali a vida daquele codependente. A culpa, a raiva, o medo e a vergonha. Então, com esses 4 sentimentos, eles ficam ali, um ciclo, né? E fazem com que você diga sim, quando na verdade era para dizer um não. Fazem com que você tome atitudes que você sabe que está se destruindo, mas para manter o outro inteiro, eu me rasgo todo para manter o outro inteiro. Então, assim, é muito importante esse trabalho de educação emocional, porque a gente não está preparado para isso. Primeiro, a gente é incentivado a ser desonesto nos sentimentos. Né? Quando você encontra alguém na rua, oi fulano, tudo bom? Tudo. Se a pessoa diz, não está tudo bem, você nem escuta. Com medo que ela lhe pare e venha dizer por que não está tudo bem. Então, assim, é no automático. A gente adaptar. A gente vive no piloto automático. E assim, para ser muita desonesto. Gente, exemplo, religiões ou até local, diz, não, estou com aquela pessoa porque eu estou pagando meus pecados. Eu preciso... Tá, porque não consegue sair. Mas é o papel da heroína. Tem pessoas que, claro, pela doença, né, gente? Não é de forma consciente, mas esse papel da heroína, né, principalmente a mulher codependente, ela tem muito disso. Eu que estou salvando a minha família, eu que estou passando por tudo isso, né? Eu estou sofrendo demais, mas eu estou conseguindo. Existem frases que são bem comuns, tipo, eu fiz tudo por ele e ele não... É a linguagem, né? Depois da pandemia, você vê muitas pessoas hoje também se desprenderem disso, né? Não se preocupar e viver a vida. A gente observa, né? Tem que ter. Agora, quando a gente fala assim sobre educação emocional, é algo que a gente tem que observar mesmo. Por quê? Porque você não tem educação emocional na escola. Você não tem educação emocional na família, você não tem na igreja, e nenhum grupo social aos quais você faz parte, ali é abordada, é discutida a educação emocional. Então, é algo que a gente precisava ter desde que nasce. Por quê? Porque a gente já nasce com 4 necessidades básicas, inclusive uma delas é a de aceitação, é onde vem o afeto, é o amor. De que forma você recebeu o seu filho? Você como pai, eu como mãe, de que forma eu recebi o meu filho? Como que eu
estou dando para ele a afetividade que ele precisa? Porque lá na frente, nós somos hoje, eu fico olhando para você porque você está usando barba, né? Então, é engraçado, porque assim, o que você é hoje é o que você viveu quando você era criança. Você pode ter sido bem resolvido, ter uma família que lhe deu muito afeto, que olhou para essas necessidades do bebê, inclusive a de libertação, de liberdade, de locomoção. Tem pai que o bebê, quando está engatinhando, não pode ver que o menino vai cair e não deixa o menino andar. Entende? Não permite. Né? Então, a sua criatividade, toda a sua vida vem daí. Aí, muitas vezes, essas necessidades não são atendidas na família. Família não é só a mãe que foi lá e pariu, mas é também a que foi lá e adotou. E essa mãe, às vezes, tem muito mais carinho e amor do que a própria mãe que teve o filho, né? Porque nem toda mãe, nem todo pai está pronto para dar essa afetividade que o bebê precisa. Tem a maternagem. Né? Pronto. Então, o que acontece? Eu sou resultado disso. Por isso que eu identifiquei a minha codependência com a continuação que eu fui fazendo o meu tratamento, fui fazendo minhas pesquisas, eu ressignifiquei uma parte da minha vida com 6 anos de idade. Eu conto essa história, fiz um storytelling muito legal, a Joelma conheceu isso, né, num evento que a gente fez, e aí eu disse o que aconteceu comigo, eu senti a falta dos meus pais, e essa falta dos meus pais foi um momento que meu pai precisava sair para fazer uma cirurgia, e minha mãe acompanhou. Então, me levaram dormindo para a casa da minha tia. Acordei numa casa estranha, num quarto estranho, com meus brinquedos no chão. E aquilo me veio, naquela idade, aquele pensamento de abandono. Pronto, meus pais me abandonaram. E aí eu levei isso para a minha vida fora. Eu venho de 4 casamentos, não sei quantos relacionamentos, e tudo isso... medo de ser abandonada inconscientemente, e eu acabava com os casamentos. Você entende? Então, chama de trauma, né? Isso são coisas, sim, pode se chamar um trauma, pode se chamar um impacto, né, emocional. Isso vem também de crenças, que não é só com os impactos, mas com o que você ouve todo dia, com a convivência dos seus pais. Pode ser que um pai seja agressivo, seja violento, pode gerar esse sentimento. Então, esse sentimento pode ser gerado na cabeça da criança como algo ruim, como abandono. Até você deixar seu filho na escola e você esquecer de ir buscá-lo, como tem pais que esquecem, pode gerar isso na criança. Quer dizer, naquele momento eu imaginei que eu estava sendo abandonada. Mas existem outros momentos que a criança também vai pensar que está sendo abandonada. Então, é preciso estar atento a isso. Uma criança é uma criança. Ali é um baú de imaginação, entende? Então, e isso acontece, não é com uma pessoa, acontece com... Todos nós temos problemas da infância, mas alguns têm menos porque o pai foi mais atento, a mãe foi mais atenta, teve uma psicóloga para cuidar em alguma coisa que a mãe percebeu que não estava andando bem, que é importante, porque antigamente havia muito preconceito. Eu não vou para o psicólogo, eu não estou ficando doida. Ainda tem. Eu não vou para o psiquiatra porque eu não estou ficando doida. Não é verdade? Então, são essas carências que o bebê tem que vai formar o que você é hoje, o que eu sou hoje, o que ela é hoje. Eu sou hoje resultado de tudo isso. Mas como é que você vai resolver? Tem que resolver a tempo, senão você vai perder de ser feliz. Apesar do mundo estar tão doido, né? Mas deixe que cada um vai construir o seu caminho, construa o seu. A política está isso, tá, mas construa seu caminho, não saia não. Porque tudo isso vai passar, alguém vai para o poder, alguém vai resolver alguma coisa e a vida continua, né? Então, resolva seu problema. Tente buscar. Isso não é fácil, porque está no inconsciente, não está aqui. Né? Nós somos dominados pelo inconsciente sem saber. A gente acha que tudo é consciência. Mas muitas vezes você dá resposta a alguém que você não queria. Isso é seu inconsciente. É a criança que tem em você, que não foi olhada na fase correta, que se atravessa na frente do adulto que você é e responde a ele. Entende? E fala, e grita, e se expõe. Então, tem muita gente que você olha e fala, nossa, essa pessoa emocionalmente está destruída. Por quê? Porque ela não observa.
é muito difícil no tempo de hoje, com tanta tecnologia, com tanto aparato, você se olhar. Você precisa de momentos com você, responder no seu silêncio aquilo que você carrega. Onde é que está o meu problema? Por que que eu não dou certo nisso ou naquilo? A resposta está em você. Tem que parar. O mundo ensina que você é estratificado. Você é responsável por tudo. Por você. O mundo te ensina. E você tem que ser competitivo. Quando começa com isso, já começa a destruir o ser que você é. Ana Luísa, vamos lá. Tem os pais de casa, o pai e a mãe, vendo o que vocês estão falando aqui. É verdade. O que eles deveriam fazer? A quem procurar, o curso fazer, o que identificar? Porque é o seguinte, a gente vê que começa de bebê. E você não quer que seu filho, no futuro, passe por essas dificuldades. Você quer, já começa a prevenir. Acho que na vida tudo é prevenção. Prevenção, né? é o que os pais palavra. deveriam fazer hoje em dia? O desenvolvimento infantil, acho que é o mais importante, né? A fase mais importante. É ali que tudo acontece, é ali que você vai moldar, né? Vai tanto criar um espaço de crescimento, né? Tanto é que a gente sempre fala que existem famílias que são disfuncionais. O que é uma família disfuncional? É aquela que não está funcionando, ou seja, os papéis eles estão invertidos. Às vezes o pai está fazendo ali o papel de filho, às vezes o filho está fazendo o papel de pai. O que não é legal, né? E aí eu não permito que o outro cresça, porque eu preciso dar o espaço. Como a Ana falou ali, o exemplo do bebê, é fantástico aquele exemplo, porque ali o pai vai, não vou deixar ele cair, não vou deixar ele fazer isso. Tem que deixar o bebê aprender a andar, gente. Não pode dar essa proteção toda. Claro que tem que fazer atenção. Vai ter uma hora que ele vai subir numa mesa alta, vai fazer isso, mas você está ali de olho. Agora, você não pode evitar que o bebê se desenvolva, que ele desenvolva, né, o andar dele, porque é ali que ele está se percebendo. Porque o bebê não se vê, ele sente ele mesmo pelo seu olhar. O bebê não se olha. Está sendo bem recebido. É isso. Então ele não se olha. Ele percebe que você está olhando para ele. É você que olha. Por isso que é tão importante a afetividade nesse período. Quando a gente fica como a gente está aqui, já somos adultos, já temos, né, uma vivência, a gente já pode começar a se olhar. E tem muita gente da nossa idade, de todos que estão aqui, que não se olham, que não se conhecem. Por isso que quando acontece um problema muito grave, ou uma discussão muito séria, ou algo que ele vai buscar força emocional e não tem, aí ele mata. Ele comete qualquer coisa ali. Por quê? Porque ele não tem educação emocional. Até nisso, a educação emocional prevê o quanto uma pessoa tem o equilíbrio quando é educado. Ana, e também assim, né? As necessidades emocionais, elas são diferentes, né? Você tem uma necessidade emocional, eu tenho outra, você tem outra. Cada um tem uma diferente. E isso precisa ser observado. Sim. Né? Por isso, quando você falou ali, o que é que os pais devem fazer? Observação, acolhimento, né? Acolher quem é aquela criança que está se apresentando ali para mim, aquele sentimento. Isso é só birra. Isso é só... Peraí, e às vezes mesmo? É só, né? E se for... Tem que saber lidar com isso. E limites também. Tem um curso. Ela falou algo aqui, importantíssimo. Limite. Limite, porque assim, o limite é você aprender a dizer não. Olha, veja só. Para uma mãe codependente e para uma mulher codependente já é muito difícil dizer não. E para uma mãe codependente... é pior ainda. Conheço um caso. Para você dizer para o seu filho não. Olha, eu saí uma vez com minha filha pequenininha, expliquei para ela, olha, nós vamos para o shopping, mamãe não tem dinheiro para comprar bonecas, ela colecionava as bonequinhas dela, na época Barbie, né? Caras, aquelas bonequinhas, meu filho. Combinei tudo com ela, quando passamos na frente das Americanas, colocaram um paredão de boneca Barbie. Essa menina deu um escândalo dentro do shopping. Mamãe, a Barbie, eu quero a Barbie, eu quero a Barbie. Belinha, ela deve estar nos assistindo. Acho que Belinha, não sei. Minha gente, eu fiquei assim, horrorizada. E eu levantava a menina caía. E fez o escândalo. Olhei, eu passei o cartão.
Eu não tinha um centavo. Eu passei o cartão, comprei a boneca e entreguei a menina. E depois eu fui pensar, gente, o que foi que eu fiz? Né? Comecei a pensar. E ainda morrendo de vergonha, todo mundo olhando. Essa mãe matando a menina. Aí, nessa época, eu já me preocupava muito já comigo, né? Com o meu emocional. Eu sempre fui uma pessoa preocupada com isso. Eu acho que era para ser psicóloga e errei. Ainda está em tempo, errei o né? percurso. A Joelma diz direto, vai fazer. Tá em tempo. Mas assim, eu acho que as coisas que eu estou aprendendo hoje também são muito interessantes. Aí, o que acontece? Eu consegui reverter essa situação. Ouvir choro, tem que ouvir. O bebê se comunica chorando, ele está dizendo ali ou que está com fome, ou que precisa de um denguinho, ele precisa de alguma coisa. Então, não significa que você tem que dar só comida ao menino porque chorou. Não é isso. O gato, quando mia, não é só porque ele está com fome, ele quer se comunicar. Tem que dizer e não. Samitiba já dizia, né, que o sim e o não, eles têm o mesmo valor. São 3 letras só, né? E tem o mesmo valor. Tem horas que o não é fundamental. E o sim E a também. gente vive numa geração, eu escuto muito as mães falando, eu quero ser amiga da minha filha. Eu digo, olha, antes de ser amiga, seja mãe, porque amigas ela vai encontrar aí pela rua. Né? Mas mãe, ela só tem uma. Às e vezes a mãe é a única que os diz erros, não. quer dizer, eu conheço uma pessoa que o filho dela, tudo dava sim para o menino. Nossa. Tudo, sim, mas mas o sentimento dela era de culpa do passado, de que tudo que a criança passou. Muita gente vê. E às vezes você não pode fazer isso, porque pode prejudicar. Você destrói o filho, né? No futuro vai ter um adulto inseguro, E outra cheio coisa, de problemas. a vida vai dar não. Os nãos que você não recebe em casa, não se preocupe não, que assim que você abrir a porta e for pra rua, você vai receber. Porque a vida nos dá não, gente. A gente tem que parar com essa história. Tem que receber o não, porque assim, tem muito homem, por exemplo, que tem um relacionamento com a mulher mulher quando diz que não quer mais, aí ele vai e comete um feminicídio. Olha, porque ouviu um não, porque a mulher não quer mais. Todo mundo tem o direito de dizer que não quer mais alguma coisa ou que quer. E o relacionamento é igual. Mas muitas vezes foi uma criança que recebeu sim a vida toda. A vida toda. E fica mais difícil para quem recebe só sim, receber um não quando é adulto. Olha aí onde está a criança do passado. Você entende como é interessante isso? A criança que está em você, você mudou. O seu rosto hoje é de um cara adulto. Mas a criança que você foi continua em você, está dentro de você. É por isso que muita gente precisa abraçar essa criança, perdoar essa criança, ter um relacionamento com essa criança. Eu agora no dia 12 de outubro publiquei assim, você já abraçou hoje a criança que tem dentro de você? Porque ela existe, a gente muda. Da criança vem a menininha, a garotinha, a mulher, a idosa. A gente está vivendo, vai passando, mas essa criança, ela está latente dentro de você. Aquela música do Milton Nascimento, bola de meia, bola de mudo. É linda, eu vi, adoro, você botou, né? Não foi na sua postagem? Para mim é aquilo mesmo. Toda vez que a bruxa balança, o menino me dá a mão. A gente tem que dar a mão. Gente, eu me balanço muito, né? Vocês estão observando aí. Olha, não botem cadeira que tem giratória aqui para mim, tá? Eu acho uma coisa interessantíssima isso, né? Eu fiz um curso há um tempo atrás e para a gente finalizar o curso, a gente tem que se voltar para o período de criança e tentar se livrar de certos, eu vou dizer trauma, mas certos acontecimentos, né? Memórias, para você poder viver o atual, viver a vida. Tem uma pessoa que eu conheci que fez esse mesmo curso, eu disse, faça. É muito importante para você abandonar. E ela vivia ainda a questão de criança. Até nas redes sociais dela, ela postava sempre o momento de criança. Então, ela sentia falta daquilo ali. Então, ali estava o que ela carregava emocionalmente. Ela precisava resolver isso, entende? E o que nós precisamos é que a gente se conheça melhor, que a gente vá ao psicólogo, mesmo que a gente não identifique nada, mas vá alguma vez ali. Faça lá uma conversa com seu psicólogo, faça esse atendimento, porque muitas vezes você não percebe
a deficiência ou aquela situação que você não resolveu em criança, em adolescência. E o psicólogo, só em conversar com você, ele não é que vai dizer a você, olha, você tem isso, mas ele vai demonstrar para você que se você for se buscar, você vai encontrar. E você vai resolver. E aí você vai ter qualidade de vida emocional, que a qualidade de vida emocional é a sua saúde mental. As pessoas não podem separar isso, não. Eu fui resistente a psicóloga. Hoje eu aconselho a todo mundo. Aí, porque assim, ajuda bastante você se Eu me encontrei, gente, eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de me relacionar. Quando a pessoa estava mais apaixonada por mim, era quando eu deixava ele. Fábio Júnior. Eu ia deixando a pessoa, porque eu tinha medo que a pessoa me deixasse. Abandono. E eu fazia isso inconscientemente. Deixa eu só para a gente identificar, para a gente finalizar. Então, como a pessoa identifica uma pessoa codependente? Como é que você identifica? Para poder, às vezes, não, é um momento de, vamos dizer, ter um acompanhamento. Vou se tratar, não. Ter um acompanhamento. Olha, a partir do momento que você vê que você está deixando sua essência de lado, né? Não está mais fazendo coisas que antes te agradavam, que você precisa fazer, entende que precisa fazer. Tipo, um momento, sair a um café, trabalhar muitas vezes. Você deixa de fazer isso, porque você está preocupado em controlar a vida do outro. Se eu fizer isso, ele vai ficar com raiva. Se eu não estiver em casa, algumas famílias a gente vê, se eu não estiver em casa, o meu filho vai usar droga. Então, se você está numa situação dessa, já fique atento. Bom procurar já é ajuda. hora de buscar ajuda, porque você já está deixando de fazer as suas coisas. A partir do momento que você começa a furar ali os teus compromissos, né? Em função do outro. Se isolar, porque é muito comum também do codependente o isolamento. Eu não quero contato com as pessoas, porque as pessoas não vão perguntar como é que eu estou, fica tudo bem, eu não preciso dar satisfação. Né? A gente vê muito isso. É muito sutil, né? Esse comportamento. Eu vou ficar quietinho porque eu não encontro ninguém. Vai ter a festa da família. Ninguém vai me incomodar. Eu nem vou porque já vão perguntar pelo fulano, pelo cicrano. Né? Então eu começo a fugir disso. É o cuidado excessivo. Então, assim, as meninas, os meninos que vão arrumar suas namoradas e as meninas seus namorados ou as suas companheiras e companheiros, é bom observar, assim, a pessoa tem geralmente uma linguagem diferente, geralmente se comporta de forma excessiva, liga muito para querer saber onde a pessoa está, é uma propriedade, né? É porque a gente já começa, eu digo para você que é cultural também, as pessoas dizem meu noivo, meu namorado, meu marido, meu, sabe? Tudo meu. E a pessoa fica, às vezes, sem respirar. Tem gente que tira a sua respiração, mesmo sem ser sua namorada. Pode ser um amigo, pode ser uma amiga, que liga demais, que quer saber o que você está fazendo, que não dá suporte a você de outra forma que não seja. Ou que só liga para trazer problema. Não liga na parte boa, não liga não. Mas isso eu tenho, excessivamente. Às vezes a gente que liga o problema. Muitas vezes de dar atenção à pessoa. Meu Deus, eu estou deixando de dar atenção. Porque no passado eu deixei de dar atenção, estou deixando de dar atenção àquela pessoa, já seria um momento de codependência. Tem que pensar nisso também, para você não estar cometendo, né, uma coisa acirrada com outra pessoa assim, faz parte por da amizade, culpa, porque né? O codependente tem muita culpa, né? Culpa do que aconteceu, culpa do que fez. E é isso. A gente está terminando, né? Esse papo é tão... Você fala demais. Gente, eu falo muito. Vou marcar o seguinte, de marcar outras vezes, vocês vêm para cá. Gente, a gente tem que vir para cá, tem. Olha, não vai faltar assunto não, viu? Não, vocês estão sempre bem-vindas. Eles gostaram muito, assim, também, eu acho, do assunto. O Rodrigo, principalmente. Eles Rodrigo Pinheiro. Rodrigo, qual é o Rodrigo? O Rodrigo Pinheiro. Eu aqui... Cássio que me... Eu disse, Cássio, ó, meu lado é esse aqui, viu, Cássio? Gente, muito obrigado pela Obrigada a você, GG, você é super simpático. Eu ainda pensei assim, eu acho que eu não vou deixar a Joelma aí, porque ela que é amiga dele, né? E assim, não sei como eu vou me sentir, mas eu amei. Ela é amiga dele. Amei, adorei. Não vou me esquecer mais do Sampaio Cast. Cast. Achei massa, porque assim, é uma forma muito natural de se conversar.
E eu me lembro, né, dos nossos programas de rádio, lembra, Joelma? Que eram assim. Tem que ser à A vontade. gente tinha um programa que era Café com Direitos. Então, era uma mesa repleta de café no rádio. Aquele bolo de ameixa. Ixi, era tudo. E todo mundo ali, sentado, conversando. E ainda tínhamos uma partezinha cultural, né? Porque chegava, assim, uma musiquinha da nossa terra, né? Tu lembra? E era muito bom isso. E eu acho que você está fazendo uma coisa gostosa, né? Parece que você está na internet, que você está ali online. Eu acho bacana. Muito Eu obrigado, queria né? agradecer, né, o convite, agradecer Muito. o momento mesmo da gente poder trazer essa Eu informação. queria que vocês viessem mais vezes, até mesmo para dar dicas, né? A gente já tinha conversado, para as pessoas começarem a identificar o que fazer. Né? Acho que a gente precisa podia ajudar muita gente. vir para cá só para isso, assim, a gente dá dica mesmo nas A gente pessoas. precisa ajudar as pessoas não têm onde procurar, não tem o que não sabe o que fazer. É verdade. E a gente podia salvar. Tá todo mundo meio refém, né? Somos salvadores, não, né? A gente sei qual depende quanto salvar, mas a gente E pode eu dar acho que dicas essa para as pessoas comunicação aqui, ela também vem para isso, né? Vem esse propósito bacana, muito social, de você chegar junto das pessoas. E aí, sabe, trazer aqui um programa emocional, né? Show de bola. Que traga para as pessoas aquilo que elas estão precisando, porque o nosso mundo está precisando disso, para a gente se reequilibrar de novo. Tem que chegar no caos, e a gente está chegando, que é para poder a gente se levantar, emergir com toda a vontade, com toda a força, e a coragem está em nós. Gente, Eu estou bem feliz de estar aqui, Obrigado. porque eu acompanhei ali um pouquinho do seu processo, né, de como foi a construção, e assim, estou muito Show. feliz pelo resultado, Obrigado. e desejar boa sorte também já para o programa. Ah, eu Vamos amei, sabe? gente, muito obrigado. Obrigada a você, querido. Vou chamar aqui um break comercial, daqui a pouco a gente volta. Até mais. Notícias, entrevistas, debates. A sua opinião aqui tem espaço.